Olá, bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast E Se? O meu nome é Pedro Figueiredo. Desde já agradecer a quem vai acompanhando e partilhando algum feedback ou até sugestões de temas a abordar para outros episódios. Então, este episódio de hoje vai realmente tocar nos dois pilares basilares deste podcast, que é a saúde e a filosofia. Estamos numa altura em que aquilo que nós vamos tendo acesso enquanto dados nos diz que estamos não menos doentes, temos muito mais doenças do foro mental e psicológico, temos mais ansiedade, temos mais exaustão, burnouts, depressões, problemas como demência, Alzheimer. Portanto, apesar de estarmos, se calhar, na melhor época de todas, dados os avanços tecnológicos na área da saúde, temos mais acesso à informação, a conhecimento. A verdade é que, no final, quando nós vamos olhar para os dados, nós não estamos assim muito melhores. E eu diria que talvez pela incapacidade de lidar exatamente com tanto conhecimento e tanta informação. E daqui eu coloco já exatamente a hipótese para este episódio, que é: e se os filósofos antigos já sabiam aquilo que seria a solução para os nossos problemas do século XXI? Porquê? Porque é que há questões que são, e daí a parte da filosofia, que é questionar ou fazer refletir sobre coisas que são realmente impactantes no nosso dia a dia, na nossa vida, questões fundamentais, e essas questões, se olharmos um bocadinho para elas, elas são intemporais, não interessa se eu estou no século XXI ou no século XV ou o que for. Provavelmente sempre houve e vai continuar a existir pessoas que, independentemente, inclusive, do seu conhecimento, do seu QI, do seu extrato socioeconómico, porque temos filósofos desde governadores ou governantes até escravos, que já pensavam nestas coisas e já refletiam com seriedade sobre o que é importante para nós estarmos bem, daí o pilar da saúde. Portanto, estamos numa altura em que temos muitas opções, muito conhecimento, muita informação e olhamos para o lado e vamos vendo cada vez mais pessoas perto de nós, ou se calhar até nós mesmos, a não estarem bem física e mentalmente, ainda que eu não gosto de separar estes dois conceitos, para mim é tudo basicamente a mesma coisa. Então, vamos pensar um bocadinho como é que o nosso comportamento, porque se não estamos bem é derivado dos nossos comportamentos, os nossos comportamentos não nos estão a ajudar porque provavelmente aquilo que os causa, portanto as nossas decisões e pensamentos, como temos vindo a abordar em vários episódios, se calhar eles não estão a ser os, os melhores para nós, literalmente. Mas também há aqui uma coisa, que é a maioria das pessoas, quando nós, a maneira como nós pensamos, é regida por aquilo em que nós acreditamos, pelas ideias que nós temos, ou seja, princípios, valores, crenças, o que queiramos chamar. Tudo isso são guias, orientadores, para nós dizermos assim: não vou fazer isto porque isto não está de acordo com o que eu penso ou do que eu acredito, isto aqui faz sentido para mim, logo eu faço. Portanto, são estes guias, estas baias que vão conduzindo o nosso comportamento e depois as nossas decisões e resultados. Só que há aqui duas questões. A primeira tem a ver exatamente com que princípios, valores, crenças são esses, porque a verdade é que, se calhar, temos pessoas lado a lado, numa mesma casa, no mesmo local de trabalho, numa mesma escola, com ideias bastante diferentes, né? E por isso daí nós vemos a diversidade cultural e por aí fora, e hoje em dia essa mesma diversidade é usada como arma para criar cada vez mais polarização e divisão e com isso conflitos, mas, para além disso, nós também vemos, e isto é facilmente explicado de forma fisiológica, que muitas vezes, mesmo nós, tendo determinados princípios ou acreditando em determinadas coisas,
nem sempre nós agimos conforme essas mesmas ideias. Vou só dar um exemplo básico que nós apanhamos aqui todos os dias no nosso estúdio. A pessoa que diz da boca para fora, porque é isso que pensa, que a saúde é o mais importante, não é? Como as pessoas cumprimentam, está tudo bem, pronto, ainda bem, isso é que é importante, é estarmos bem. No final, essa mesma pessoa, se eu a seguir for falar com ela e disser assim, muito bem, ainda bem que a saúde é o mais importante para si, diga-me então o que é que tem feito sobre ela, como está a sua alimentação? Não faço ideia. Como está o seu descanso? Não descanso, não durmo bem, isso para mim não é prioridade. Como está o seu exercício físico, o seu movimento, a sua atividade física? Faço umas caminhadazinhas para ir ao café ou o que seja. Também não me mexo. Como é que está a parte da gestão de stress? Isto é só stress por causa disto, por causa daquilo e por causa do outro. Então, de repente, aquilo que a pessoa diz que a saúde é o mais importante, na verdade, no dia a dia, nos seus comportamentos, isso não se vê em lado nenhum e o resultado que ela está a ter é completamente oposto àquilo em que ela acredita. Não faz sentido. Ou se calhar faz. Então, nós vamos aqui rapidamente refletir exatamente. Primeiro, nos princípios, nos valores e nas ideias, porque conforme aquilo em que eu penso, em que eu acredito, eu já vi que isso vai condicionar o que eu faço a seguir, mas por outro lado, então, mas afinal, porque é que se eu sei o que é que eu acredito, o que é que eu não faço? E assim nós conseguimos que a ação, comportamento e perspectiva, filosofia, maneira de estar na vida, como queiramos chamar, estão alinhados e geram o resultado que nós queremos. Há uma filosofia, e eu vou partilhar aqui um bocadinho isto, na verdade há várias linhas de pensamento que provavelmente têm pontos em comum, e eu não vou falar desta porque eu gosto mais desta do que outra, ou porque eu acho que toda a gente devia pensar assim ou não, mas para fazer refletir, porque, lá está, eu posso acreditar, agora até estava aqui a tentar pensar em coisas que as pessoas. Olha, por exemplo, a religião é um tema ótimo para isto, né? Que é eu acredito neste Deus e aquele acredita no outro Deus e aquele acredita em nenhum Deus. Isso faz com que já alguns comportamentos sejam condicionados, mas poderia ser possível, se calhar, ou idealmente possível, que cada um pudesse acreditar que existiu determinada entidade que fez ou é responsável por tudo, ou que disse isto e aquilo, ou que defende aquilo e o outro. Ok, mas vamos pensar assim: será que há determinadas coisas que, independentemente de onde eu nasci, da cultura, dos ideais, poderiam ser quase como se fossem consideradas as rochas, né, os pilares daquilo que poderia ser algo que toca a todos, todos, neste caso, seres humanos. Vamos pensar, vamos refletir. Uma das ideias que me parece mais interessante por aquilo que vou lendo, vou pensando, vou ouvindo, tem a ver com a noção de controlo. Até onde é que vai o nosso controle? A verdade é que muitas vezes a maioria das coisas que nos provocam emoções negativas estão relacionadas com coisas que não controlamos. E uma coisa é resignar-me e dizer: pronto, isto vai ser sempre assim. Outra coisa é eu aceitar. Aceitar quer dizer que eu sei que eu não controlo o comportamento dos outros, ainda que hajam ou existam muitas pessoas a tentar fazer isso, a tentar exercer o seu poder de influência sobre o comportamento dos outros. Para quê? Para o seu bem-estar. Mas se eu pensar que de facto eu já de vez em quando não controlo o meu comportamento, quanto mais pensar que vou controlar o dos outros. Se eu não controlo o dos outros, que poder é que eu lhes estou a dar aos outros para influenciarem a maneira como eu depois me sinto ou reajo, as emoções que aparecem? Portanto, se eu controlo a meteorologia? Eu não.
Se calhar alguém controla, mas eu não controlo. Então eu, se calhar, independentemente de chover ou de estar sol, eu aceito, por exemplo. Portanto, há várias coisas na nossa vida, a maioria delas, que está completamente fora do meu alcance, do nosso alcance. E por isso vale a pena estar a investir tempo e energia, na maioria dos casos, a sofrer com aquilo que eu realmente não controlo nada e, ou então, neste caso, virar o foco para: será que há qualquer coisa que eu posso fazer, mais não seja sobre a maneira como eu depois me sinto perante isto ou aquilo? Se calhar aí sim, porque nós já vimos e vamos vendo em episódios anteriores que é possível alterar o nosso cérebro. Existe o conceito da neuroplasticidade, literalmente criarmos um cérebro novo ao longo do tempo e mexer também com o nosso corpo para que essas duas eh, componentes, dizemos assim, o resto do corpo e o nosso cérebro, em conjunto possam realmente criar uma diferente realidade para mim. Uma realidade, neste caso, melhor. Por isso, é só uma ideia. Se não estivermos bem, se começamos a sentir alguma emoção menos positiva, algum impacto no nosso corpo, pensar: porquê que eu estou assim? Eu estou assim por algo que eu controlo e não estou a conseguir fazer o que eu quero, ou por algo que eu não controlo? E se calhar não vale a pena estar tanto assim. Não é ignorar, mas eu não vou ficar desta maneira porque eu não controlo. Esta é uma ideia. Outra ideia que me parece muito plausível é a noção de que o presente, o momento presente, é a única realidade sobre a qual nós temos algum controle. Tenho algum controle sobre o que passou, consigo alterar isso, consigo talvez alterar a interpretação que eu faço do que aconteceu. Mas eu consigo alterar o passado? Não, pelo menos que eu saiba. Consigo já controlar o futuro? Também não. Eu consigo controlar a minha ação neste momento para condicionar o futuro. Mas eu não consigo controlar o futuro. Porquê? Porque basta um pequenino acontecimento qualquer que tenha impacto nesse futuro para o futuro já ser diferente. Mas agora, se calhar, eu posso ter o meu poder no controle nesta ação agora, que eu acredito que vai ajudar a ir naquela determinada direção que eu desejo. Ok, momento presente. Ideia de controle. Outra ideia tem a ver com nós refletirmos ou pensarmos, se calhar até mais frequentemente, na morte. Na morte não como de uma perspectiva dramática, mas sim como um calibrador. Algo que nos ajuda a calibrar, lá está, barra equilibrar as nossas decisões. Porque é tão simples, isto não é nada poético, é só pensar assim. Se eu soubesse que daqui a 5 minutos, hoje ao final do dia, amanhã, ao final desta semana, daqui a um mês, eu vou morrer, se eu soubesse isso, o que é que eu faria agora? Faria tudo igual? Se fosse ao final do dia 2, como é que eu transformaria o resto do dia? Se for ao final da semana, como é que eu mudaria o resto da semana? Alguém pode dizer assim: Pedro, mas eu tenho que ir trabalhar porque eu não sei se vou morrer. Sim, mas a maneira como vamos, as interações que vamos ter, a perspectiva sobre o resto do dia, sobre os 5 minutos, não é literalmente mudar tudo, porque lá está, a realidade é o que é, eu tenho filhos, tenho um trabalho, preciso de dinheiro, preciso de comer e por aí fora. Mas a maneira como eu levo a vida, como eu encaro aquilo que eu quero fazer e que vou ter que fazer a cada momento, muda. E nós temos essa noção quando há pessoas, exatamente, que chegam a estes pontos, porque descobrem uma doença grave ou terminal ou qualquer coisa que realmente é um choque muito grande para elas, que elas não estavam à espera, e de repente vem o calibrador à força e diz: Uou, o que é que eu tenho andado aqui a fazer?
onde é que eu tenho estado a investir o meu tempo e a minha energia, as minhas emoções, e o que é que realmente é importante, é prioritário, é urgente e que eu quero fazer. E que eu não quero gastar nem mais um dia sem fazer isto. Eu não quero estar sempre cabisbaixo, eu vou sorrir, eu vou agradecer, eu vou por aí fora. Portanto, esta noção da morte não é para o drama, é para ajudar a reequilibrar as coisas e olhar para as nossas prioridades. E outro conceito que eu também acho interessante é pensar na adversidade. Pensar em alguns piores cenários. Porquê? Porque de vez em quando os piores cenários acontecem. Então eu não quero ou eu não gosto de pensar nos piores cenários para isso me tirar toda a energia, motivação e inspiração e achar que a vida não vale a pena. Não. Eu penso em alguns cenários, seja em relação à minha saúde, seja em relação à minha família, ao meu trabalho. Eu gosto de antecipar possíveis cenários de acordo com algumas previsões do que algumas pessoas que têm conhecimento e por aí fora, isso vai falando. Assim, olha, isto é possível, isto também é possível, isto também é possível. E eu penso, ok, eu não vou ignorar isso. Eu vou pensar nisto e vou pensar, se esse cenário acontecesse, eu estou minimamente preparado? Isto é algo que as pessoas tendem a evitar fazer. Porquê? Porque isto implica gasto de energia. Implica eu estar a pensar. Pensar essencialmente ainda por cima em algo que não é certo. Mas aquilo que nós sabemos é que uma coisa é o curto prazo, outra coisa é o médio e longo prazo. A curto prazo, de facto, este processo de pequena antecipação, estar preparado, trabalhar esta flexibilidade, desgasta um bocadinho. A questão é que a maioria das pessoas prefere criar uma resistência a algo que se calhar já não está bem, não quer mudar, não quer ir para o desconhecido, não quer se preparar, porque sente que se estiver na mesma neste momento, não gasta tanta energia. A questão é que a resistência ao longo do tempo, o somatório da energia que vai ser gasto vai ser muito mais do que alguém que está preparado para se adaptar. Vai gastando sempre um bocadinho de energia, mas depois, nos momentos críticos, estas pessoas gastam muito menos energia porque são rápidas. É, o contexto mudou, eu adapto-me, continuo com os meus objetivos, com as minhas ideias, mas eu adapto-me a este conceito. Veja-se o Covid, vamos para o lockdown, uns adaptam-se, outros não. Uns mudam os negócios, outros fecham negócios. Uns reinventam-se e outros ficam pior. Portanto, uns cuidam mais de si, outros cuidam ainda menos de si. É este o poder da capacidade da adaptação e isso acontece se nós minimamente formos pensando em opções, ok? Portanto, isto são conceitos que, independentemente de eu acreditar mais nisto ou mais naquilo, eles são pragmáticos. Não é conversa da treta, isto é aquilo que é necessário para nós, no nosso dia a dia, estarmos melhores, mais equilibrados. E queria aqui pegar só em mais duas ideias. Uma delas é a ligação ao corpo. Já, por exemplo, o estoicismo, onde quem defendia esta filosofia estava muito ou entendia que para se conseguir fazer alguma coisa eu realmente tinha que estar bem. Bem não é esteticamente, é bem fisicamente. O meu corpo tem que estar forte. E isto implica treino, isto implica disciplina. A disciplina não para a estética, mas a disciplina para o desenvolvimento de uma saúde forte e de um caráter forte. É aqui que a maioria, ou muita gente falha. Eu digo maioria porque quando nós vemos os dados de quem são as pessoas fisicamente ativas e as que não são fisicamente ativas, eu posso dizer a maioria. Então a maioria não entende que estar realmente muito mais no seu corpo e cuidar dele, porque é ele, somos nós, ele não é uma entidade externa, eu não habito este corpo, eu sou este corpo. Portanto, se eu sou isto, se isto estiver bem, eu estou bem. Mas isto exige exatamente uma prática, que não é nada de complicado, ao contrário do que a maioria pensa, não é nada extraordinário, ainda que a gente hoje em dia
Estamos sempre a lidar com as pessoas que não se satisfazem com mexer-se um bocadinho, estimular o seu corpo, desafiar um bocadinho, treinar um bocadinho de força e por aí fora, a sua condição cardiovascular e respiratória. Não, têm que ir sempre para extremos, provas disto, provas daquilo. Eu só faço coisas que levam o corpo ao limite. Para nós estarmos bem, nós não queremos estar nos limites, nem do não faz nada, nem do faz tudo e mais alguma coisa. Para nós estarmos bem, os mínimos indispensáveis olímpicos são muito baixos. Mas implica sim alguma prática, alguma consistência, algum cuidado regular com o nosso corpo. Portanto, e isto é uma ideia que, independentemente de eu acreditar mais uma vez nisto ou naquilo, a fisiologia diz-me que se eu não cuidar da minha saúde física, tudo o resto vai ser mais difícil. A última ideia tem a ver com, eu já vi este conceito ser abordado como a regra de ouro, ah, pode ter outros termos do latim conforme quem foi, ou qual foi a linha de pensamento ou filósofo que abordou a ideia, mas é o agir com os outros como gostariam ou gostaríamos que agissem connosco. E, ao mesmo tempo, não faças ao outro aquilo que não gostavas que te fizessem a ti. Vamos pensar exatamente isto, que é, eu tenho uma pessoa que tem ideias, crenças, algumas maneiras de pensar diferentes da minha. Mas uma coisa é certa, eu não gostava que esta pessoa se tornasse agressiva comigo, me maltratasse, me desrespeitasse, fosse violenta comigo, ou com os meus, ou com as outras pessoas. Eu não gosto que ela trate mal tudo aquilo que implica na vida neste planeta, vamos dizer assim. Então, se eu não gosto disso, se eu estou à espera exatamente do oposto, o que é que eu faço? Eu faço a mesma coisa. Eu aceito, eu compreendo ideias, eu respeito, eu não uso violência, eu não sou agressivo, eu não poluo, eu faço aquilo dentro do que eu consigo controlar para não afetar negativamente os outros. Se puder, inclusive, afetar positivamente, ajudar, nutrir, cuidar, melhor ainda. Mas isto é a regra de ouro. E esta regra de ouro está em desuso, diria eu. Ok? Portanto, refleti sobre todas estas questões abordadas aqui, que vêm muitas delas exatamente da filosofia, mas que, como vemos, todas elas têm um impacto direto, diário, momentâneo, na nossa qualidade de vida, na qualidade da nossa experiência, na nossa saúde, no bem-estar. Então, é preciso repensar. É preciso, inclusive, e aqui vou pegar numa referência porque existe um grande pensador que foi governante, que foi Marco Aurélio, que é sempre muitas vezes solicitado pelo seu livro de meditações, que depois acabou por ser publicado. Mas o mais interessante, eu acho, dessa pessoa é que todas as suas, vamos dizer então, meditações, porque é assim que se chama o livro, ou reflexões, foram feitas para ele próprio. Não foram feitas para serem publicadas. Isso eu acho mais interessante. É alguém que entende que uma coisa é o que o cérebro, no seu instinto, no seu automático, no seu curto prazo, faz, que é pensar em si próprio, apenas e só em si próprio, no seu bem-estar, na sua sobrevivência, mas ter a capacidade de entender que, porque o cérebro tendencialmente vai ser assim, implica um treino, porque esse mesmo cérebro tem a capacidade desse entendimento, implica um treino diário de reflexão sobre o seu comportamento, sobre as suas ações, sobre aquilo que sente, sobre as suas emoções, sobre aquilo que são os seus princípios e valores e se isso está em concordância. Por isso, o verdadeiro treino era a reflexão. E isso tinha que ser
praticamente diário, porque senão o cérebro esquece os princípios, esquece os valores, esquece as ideias e vai para a sobrevivência e vai para o automático. Então, fica a sugestão para nós levarmos ainda mais a sério esta nossa capacidade de pensar, que tudo indica que se calhar vai ser cada vez menos pelas notícias que vamos tendo, a substituição de ter que refletir e gastar essa energia para dar essa função às máquinas. Por isso, aquilo que não se usa perde-se, isso é uma verdade. Portanto, se eu não quero perder essa minha capacidade, a melhor forma é mesmo provocar-se diariamente à reflexão, idealmente, eu diria, sobre aquilo que é importante, sobre o que é importante para nós e para a nossa vida. Fica a sugestão, até um próximo episódio e até lá, cuide de si.